Olá, meus queridos. Bem, vamos à correção, dos exercícios sobre variação linguística, que é um assunto muito importante, muito interessante, porque afinal é a nossa língua, né? Estamos falando desse código maravilhoso que é a língua portuguesa e que nós vimos que ela se transforma, ela muda e muitas vezes, quase sempre, sem o controle do falante, né? A não ser a situação, né, a não ser a variação situacional, que é aquela em que o falante escolhe adequar a sua maneira de falar, dependendo do ambiente, dependendo do interlocutor, né, com quem ele está falando, do assunto. Eh, Tirando esse tipo de variação em que o falante escolhe a maneira como ele vai falar, tá? Todas as outras variações, ou seja, todas as outras transformações que ocorrem no português, ocorrem de uma maneira natural, sem o controle daquele falante, tá? Então nós falamos que o que transforma o idioma são alguns fatores, tá? São, por exemplo, o fator regional, ou seja, a região em que o falante está, tá? Que a gente chamou então de variação geográfica, que é uma mudança que acontece naquela região, tá? Com as palavras que ele utiliza naquela região, com a maneira dele pronunciar as palavras naquela região, tá? Às vezes até a estrutura da frase pode mudar. Então são vários fatores, são várias as estruturas, tá? Às vezes pronúncias, às vezes palavras, às vezes frase, que pode se transformar de acordo com a região do falante, tudo bem? Nós falamos que também a variação ela pode ocorrer por um motivo histórico, que é a mudança que ocorre no idioma de acordo com a passagem do tempo, tá? Podemos ter uma variação também chamada de sociocultural, que tem a ver com a questão social e cultural das pessoas, tá? Então, se ela é escolarizada, né? Se ela frequentou a escola, ou se ela pertence a um grupo da sociedade. Então, por exemplo, ele é um surfista, ele é um advogado. Então, esses grupos falarão de maneiras diferentes, porque eles utilizarão palavras e expressões daquele grupo, tá? É daí que, inclusive, surgem as gírias, porque o que é uma gíria? A gíria é uma palavra que foi criada dentro de um grupo para uma comunicação dentro daquele grupo. Então, nós temos as gírias dos jovens, as gírias dos advogados, as gírias dos médicos, as gírias dos surfistas, né? Então, nós temos várias gírias que são criadas dentro de grupos para uma comunicação geralmente interna. O que às vezes acontece é que essas palavras ficam tão famosas que elas vão passando para outros grupos, né? E outras pessoas vão conhecendo mesmo não pertencendo àquele grupo, tá? Mas elas sempre surgem dentro de um grupo de comunicação, tá? Então, nós temos essa variação que chamamos de sociocultural, que tem a ver com a escolaridade ou com os grupos sociais a que as pessoas pertencem, tá? Então, elas vão falar diferente por conta desses grupos, tá? Ou se ela foi escolarizada ou não, como eu disse. E também temos a variação situacional, que falamos logo no início da aula, que é aquela única variação que o falante escolhe se ele vai falar de um jeito ou de outro, tá? É a única variação que tem o controle do falante, tá? Todo o resto, todas as outras variações, seja geográfica, seja situacional, seja a sociocultural, a histórica, são variações naturais que geralmente não passam pelo controle do falante. Ele simplesmente fala assim porque ele aprendeu a falar daquele jeito, tá? Bom, então, sabendo de tudo isso, relembrando de tudo isso, vamos então à correção dos exercícios, que são exercícios que vão nos ajudar a entender melhor esse conteúdo, tudo bem? Vamos lá então. Então vejamos. A questão número 1 diz assim: com suas palavras, explique o que é variação linguística. Bem, então aí nós precisamos escrever que variação linguística é a transformação que ocorre no idioma, tá? Permitindo que as pessoas falem de maneiras diferentes, que se comuniquem de maneiras diferentes dentro do mesmo idioma, certo? Questão número 2. Quais são os fatores que levam a transformação a ocorrer? Muito fácil também. Então vamos falar dos fatores. Variação geográfica, então um fator geográfico, né, a região.
variação histórica, ou seja, a história, né, a passagem do tempo, variação sociocultural, que tem a ver com a questão social e cultural, e também a variação situacional, que tem a ver com a situação. Então, basta aí falar, né, esses tipos de variações, ou simplesmente falar região, história, questão social, cultural e situacional. Tudo bem? Questão 3. Pelo que pôde observar, essas transformações ocorrem principalmente na fala ou na escrita? Justifique. Essa daí é uma que o pessoal teve bastante dificuldade, né? Por quê? Porque as transformações, elas podem estar presentes tanto na fala como na escrita. Mas percebam que a questão está pedindo principalmente, ou seja, em qual registro, né, de fala ou escrita em que a transformação ocorre mais, principalmente. É na fala, gente, tá? A que mais ocorre transformações é a fala. A escrita, ela só absorve as transformações quando todo mundo já passou a utilizar, tá? Então, nós vamos colocar aí que as transformações ocorrem principalmente na fala, tá? Pois são mudanças que ocorrem naturalmente, né, no dia a dia das pessoas, na comunicação aí dinâmica entre as pessoas. Aí podemos até colocar podendo, depois de um certo tempo, quando todos passaram a utilizar aquela expressão, aquela palavra, ser absorvido em algum momento pela escrita. Mas não é algo assim rápido de acontecer, tá? As transformações na fala acontecem a todo tempo. Na escrita demora tempo para que ela seja aceita pela norma padrão. É o caso, por exemplo, do você, tá? O você nem sempre existiu na escrita. As pessoas até utilizavam na fala, tá? Mas na escrita existiu uma resistência em ser empregado. Tanto é que por muito tempo os professores de português sugeriam para os alunos usarem o tu no lugar. Tá? Depois, assim, né, de perceberem, principalmente os gramáticos, perceberem que o você passou a ser utilizado por todos os falantes, aí muitas gramáticas começaram a acrescentar o você, tá? Mas então essas transformações elas precisam primeiro acontecer na fala para depois de muito tempo, no momento em que todos os falantes já adquiriram aquela palavra e aceitaram aquela palavra sem nenhum preconceito, para que a escrita absorva aquela palavra. Tudo bem? Então, questão 4. Explique com suas palavras o que é variação geográfica. Então, basta escrever que variação geográfica são as transformações que ocorrem devido à região do falante, tá? Variação histórica, só colocar que são as variações, né, as transformações que ocorrem devido à passagem do tempo, né? A variação situacional, que são as mudanças que ocorrem na língua devido à situação, né? Ou seja, o falante escolhe falar de uma determinada forma dependendo da situação em que ele está, então ele vai empregar uma linguagem formal ou informal dependendo da situação. E a variação sociocultural é aquela transformação que ocorre devido a uma questão social que está ligada à escolarização ou à cultura daquela pessoa, como, por exemplo, grupos sociais em que eles se comunicam de maneiras diferentes dentro dos grupos, como, por exemplo, empregando as gírias, tá? Bem, a questão 5 diz assim: você considera correto discriminar alguém pela maneira de falar? Escreva um texto justificando sua opinião. Bom, é uma questão de opinião, né? Mas precisamos aí pensar que nada do que é discriminatório é legal, né, gente? A gente não pode discriminar ninguém pela pessoa simplesmente ser diferente ou por falar diferente. Nós precisamos respeitar todos, né? Então, se a pessoa fala daquela forma, provavelmente não, né? Com certeza, ela não tem culpa e muito menos merece ser discriminada por isso, tá? Então,
A gente vê muito, por exemplo, pessoas fazendo preconceito, agindo de maneira discriminatória com alguém lá do Nordeste, por falar com um sotaque muito diferente do sotaque paulista. Bem, isso daí é uma conduta totalmente errada, né, gente? Porque faz parte do sotaque deles, da mesma forma como nós temos o nosso sotaque. Olha, nós somos do interior de São Paulo e nós falamos porta, né? Muito diferente do que o paulistano, aquele cara lá da capital, fala. Eles não falam porta, eles falam porta. E só por isso a gente merece ser discriminado? Só porque nós falamos diferente? Claro que não, né, gente? Então, qualquer discriminação em que a gente recuse ou ache que o outro é pior que a gente, né, que a gente queira se sentir melhor que o outro, é uma conduta errada e que precisa ser repensada, certo? A gente precisa respeitar as diferenças em qualquer nível, inclusive no nível da fala, né, no nível da comunicação. A gente precisa respeitar que as pessoas nasceram em regiões diferentes ou que algumas pessoas tiveram escolaridade, outras não, e precisamos respeitar a maneira dela falar, a maneira dela se comunicar, porque ela não tem culpa e nem deve sentir culpa, porque não existe isso, né? Por ela ter nascido numa região ou por ela não ter tido oportunidade de estudar, tá? Então a gente precisa respeitar todas as diferenças. Então escrevam um texto aí justificando a opinião do que vocês acham. Questão 6. Tendo em vista que as gírias compõem o quadro de variantes linguísticas ligada ao aspecto sociocultural, analise os excertos a seguir, indicando o significado de cada termo destacado de acordo com o contexto. Essa daí o pessoal teve bastante dificuldade, porque era para você explicar o significado dessas expressões, tá? Dessas palavras grifadas. Então, quando eu digo assim, possivelmente não iremos à festa. Lá, todos os convidados são patricinhas e mauricinhos. Olha, patricinhas e mauricinhos são gírias, gente. Gírias não são aceitas de jeito nenhum na norma padrão. A gente não pode utilizar gírias quando estivermos falando formalmente, quando a gente estiver escrevendo também, porque não faz parte da norma padrão. Então, patricinhas e mauricinhos são palavras que não estão no dicionário, não pertencem à norma padrão. Tá? Então, não poderia ser empregada aí nesse caso, né? Porque ele está falando aí até de um jeito mais formal. Mas aí nem é a questão se poderia ou não ser empregado, mas quer saber o significado. Então, o que são patricinhas e mauricinhos? Patricinhas e mauricinhos são pessoas ricas, né? Pessoas que têm dinheiro, tá? B. Nossa, como meu pai é careta. Não permitiu que eu assistisse aquele filme. Então, careta, o que essa gíria significa? Careta significa uma pessoa ultrapassada, né? Uma pessoa antiga, que tem aí concepções antigas, tá? C. Os namoros resultantes da modernidade baseiam-se somente no ficar, né? O que é ficar? Ficar aí, o que significa essa gíria? Ficar significa namorar sem compromisso, né? Aqui, a velha história de só dar uns beijinhos. Então, isso significa ficar. D. E aí, mano? Estás a fim de encontrar com uma mina hoje? A parada vai bombar, né? Então, o que significa mano aí? Mano é amigo, né? Não significa que é um irmão dele, é um amigo, tá? E bombar aí significa o quê? Que ela vai ser muito divertida, né? A parada aí deve ser uma festa, né? E ela vai bombar, significa que ela vai ser muito divertida, tá? Aquela aula de matemática foi péssima. Não saquei nada daquilo que o professor falou. Então, o que é saquei, né? Quando ele diz não saquei? Significa que ele não entendeu, né? Então, saquei aí é uma gíria que significa entender, tá? Então, bastava explicar os significados. Bem, questão 7. A seguir são apresentados alguns fragmentos textuais. Sua tarefa consistirá em analisá-los, atribuindo o tipo de variação linguística condizente aos mesmos. Então, que tipo de variação linguística foi usada? Né? Eu tenho que analisar as palavras que foram usadas, a maneira como está falando, ou sobre o que está falando, e ver a variação linguística, tá? Então, o texto se chama Antigamente. Olha, antigamente as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas.
Não faziam anos, completavam primaveras. Então, ó, antigamente, em vez de falar que faziam anos, né, que era o aniversário, falava que eles completavam primaveras, porque a primavera é uma vez por ano, então era uma forma de dizer que fez aniversário, tá? Então, vamos parar por aí, porque a gente já sabe que variação linguística é. Porque nós, olha as palavras, né, palavras antigas, que hoje nem são utilizadas mais, como, por exemplo, completavam primaveras, mimosas, né, prendadas, ainda que algumas pessoas até utilizem prendadas, mas são palavras que já caíram em certo desuso, né? Não são tão utilizadas mais. Então, nós estamos diante de uma variação histórica, né? Porque são mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Então, a gente vai colocar aí na letra A, variação histórica. Aqui no norte do Paraná, as pessoas chamavam a correnteza do rio de corredeira. Quando a corredeira está forte, é perigoso passar pela pinguela, que é uma ponte muito estreita, feita geralmente com um tronco de árvore. Bem, podemos parar por aí também, porque a gente está falando de palavras que são usadas em uma região, né? Lá no norte do Paraná. Então, nós estamos falando de uma variação geográfica, tá? Então, a B é variação geográfica. E aí, mano, tá afim de dar uns rolé hoje? Qual é? Vai topar a parada? Vê se desencana. Morou, velho? Então, olha, é uma linguagem jovem, né? Empregando gírias. Então, como tem a ver com um grupo social, ou seja, a maneira que um grupo de pessoas falam na sociedade, a gente está diante de uma variação social, né? Ou também chamada de variação sociocultural. Então, podemos colocar aí variação sociocultural. E vejam que essa variação sociocultural, como está empregando gírias, a maneira de falar no dia a dia, dentro de um grupo jovem, né? Então ela não segue de jeito nenhum a norma padrão, tá? Lembra que a norma padrão são as regras do português formal, usando inclusive palavras dicionarizadas, palavras do dicionário. Aí essas palavras não pertencem ao dicionário de jeito nenhum, né? A maioria delas. Então, por exemplo, mano, rolé, morô, tá vendo? Topar, essas palavras vocês não encontram no dicionário. São palavras que não são empregadas na norma padrão, tá? Então, quando um exercício pedir para passar para a norma padrão, que é o caso da 8, você não pode empregar essas palavras de jeito nenhum. Gírias não podem ser usadas na norma padrão, tá, gente? Você precisa encontrar uma palavra que esteja no dicionário, uma palavra mais formal para colocar no lugar. Às vezes você vai ter que reestruturar toda a frase, escrever a frase inteira de um outro jeito, tá? Porque você tem que usar a norma padrão. Então, quando pede para a linha 8 para refazer, como que a gente poderia falar? Por exemplo, querido amigo, por exemplo, né? Em vez de falar e aí, amigo, porque o e aí também é informal, né? E aí, isso daí não pode usar na norma padrão, tá? É algo informal, é algo que a gente usa na oralidade, para conversar com as pessoas e não para escrever, tá? Então tem que falar assim, por exemplo, querido amigo, você quer ou você deseja ir a uma festa hoje? Então, tá vendo? O tá afim também é informal, tá? Esse tá, porque não é tá, é está. Então, em vez de falar tá afim, a gente pode falar assim: você deseja ir à festa hoje? Né? O rolê aí poderia substituir por festa, né? Hoje, né? Você aceita, em vez de falar você topa, né? Você topa é informal, é uma gíria, né? O topa. Então você aceita esse vê se desencana, por exemplo, deixa disso, tá certo? Né? Então vê se desencana, deixa disso, tá certo? Então, querendo incentivar a pessoa a ir. Tá? Então você tem que reescrever esse texto, passando por uma norma padrão, com palavras do dicionário, de uma maneira mais formal. Tá vendo que eu nem utilizei as palavras do texto, eu nem reescrevi com as mesmas palavras. Eu busquei manter o mesmo sentido, mas escrevendo de uma outra forma, porque eu precisei empregar a norma padrão. Então é isso que vocês terão que fazer. Mesmo que vocês não usem as mesmas palavras que eu usei, mas busquem manter o sentido, só que com palavras que estão no dicionário, que não usem gírias, tudo bem? Bom, então ficamos por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e até a próxima videoaula. Um beijo!